Bom dia, tudo bem, gente? Primeira coisa que a Maria Cecília entrou, eu lembrei. Eu assisti ao PCC 1, gostei um monte, fiquei bem feliz. Fiquei bem feliz. Ficou bem legal. Gostei do método que vocês fizeram com vídeo, com a câmerazinha. Eu coloquei para os colegas assistirem. Tá? Coloquei no YouTube, mas meu canal, assim, ele existe, mas ele não existe, ninguém entra, porque não é um canal muito, né, não tem capa, nome, nada. Aí eu coloquei o link para os colegas assistirem, ficou bem legal, gostei, parabéns. Só que tem um probleminha, o Gabriel postou, né, colocou lá na atividade, a Maria Cecília também, só que a Gabriela não colocou, ela teria que colocar também, tá? Aí só para. Ai, nada, obrigada, eu aprendi um monte, gostei um monte, Maria Cecília, ficou bem feito, bem caprichado, gostei, fiquei bem feliz. Às vezes, como professora, tem dia que a gente se desanima e não é muito bom, mas foi assistir e fiquei bem feliz. Ficou bem bom. E aí, se a Gabriela puder colocar, né, ela tem que colocar para eu atribuir a nota. Eu ainda não tenho a nota, porque eu não vi de nenhum, então, assim, a primeira vez que a gente faz assim por vídeo, mas eu adorei, tá? Gostei um monte. Só vou esperar um pouco para. Eu deixo ter alguns para começar a atribuir nota. Eu não deixo tudo para o final, mas ficou bem legal. Ficou bem interessante. Vocês podem assistir, vocês têm uma ideia de como ficou, né? Eu acho que é legal. Gostei. Gostei, ficou legal o vídeo, ficou bem direitinho. A imagem também, a análise e tal, ficou bem interessante, tá? Uma coisa que vocês não fizeram não é um problema, tá? Sobre imagem também tem isso, assim. É difícil a gente atribuir uma forma correta de analisar imagem, né? É claro, a gente tem vários métodos e teorias, né? Mais que métodos, teorias na história da arte. Então, mas eu sempre gosto, o que eu, assim, eu achei ótimo, não estou reclamando, mas o que talvez, assim, eu incentivaria mais vocês a fazerem é falar um pouco mais, assim, sei lá, do que vocês acharam, ou a impressão que a imagem teve, que vocês tiveram com a imagem, algo mais pessoal. Eu acho legal escrever, a gente ensaiar, falar sobre isso, escrever sobre isso, que parece algo muito corriqueiro, mas não é fácil de fazer, tá? É legal, fica muito bom, assim. A gente vai trabalhar muito com Barburiço hoje, como mudar um pouco dessa estrutura fixa, fica muito interessante para analisar, para qualquer trabalho historiográfico, né? Mas para a imagem especial fica muito interessante. Mas ficou muito legal, meus parabéns. Gostei muito do trabalho de vocês. Só fala para a Gabriela para ela postar também, tá? Que aí, para questão de atribuir nota tal, eu vi que vocês colocaram dia 19, dia 18, né? Eu tinha dado até dia 19, se eu não me engano, então ficou dentro do prazo, tá? E a equipe que vai fazer sobre o medievo, eu não sei como é que tá, depois eu pergunto para as monitoras, tá bom? Então é isso, gente. Ninguém vai ligar a câmera, se alguém quiser, é bom, né, pra gente que vocês liguem. Pelo menos a gente vê o rosto de alguém, é meio estranho dar aula pro computador. Ai, obrigada, Malu. É meio estranho dar aula para uma tela de computador sem ver ninguém. Ai, obrigada, gente. Obrigada, meninas. Mas tem um pouco mais de contato nessa pandemia, que a gente não tem contato com muita gente. Melhor do que só olhar. Então tá. Vocês conseguiram ler o texto do Barbo? Como que foi? Oi, Luiz, ó, garoto também. Conseguiram ler? Ah, okay, ótimo. Obrigada, gente. Conseguiram ler o texto do Barbo? Como que a tese? O que vocês acharam? Ficaram com alguma dúvida? Qual foi a impressão de vocês? É um texto bem diferente de tudo que vocês leram até agora, né? É um texto, o primeiro texto, tipo, eu ia falar de época, que coisa feia falar, mas ele é um texto que foi publicado, né? Na verdade, foi publicado como tese em 1893, o Barbo publica, mas ele foi defendido em 1892. Na verdade, assim, final de 91, tá? Na Universidade de Estrasburgo, e ele recebe o título de doutor por Estrasburgo em 1892. É bem. Eu sei de tudo isso porque eu trabalho muito. Eu não sei de tudo isso de todos os textos. É porque o Bárbaro, especificamente, eu trabalho muito na pesquisa. Então, vocês viram um texto, uma tese de doutorado de filosofia do século XIX, né? Então, eu sei que é diferente.
Mas antes de ler, tá aqui, ó. Ele agora tem 2 publicações em português. Ele foi publicado antes dessa edição, ele foi publicado em 2013 pela Contraponto. Foi uma edição conjunta, uma ação do Museu do Mar com a Contraponto, no Rio. O Mar, né? Não é Museu do Mar, é Mar. Museu de Arte do Rio. Que na época era o Tadeu que estava capistrano, que estava na direção, e foi uma ação conjunta, teve uma... Dá para me escutar? Tinha uma exposição, teve a primeira exposição de Gilberman no Brasil, foi sobre Atlas, e já mostrou o Atlas. E aí foi um monte de livro, assim, do Michaud, de historiadores que não tinham em português, foi publicado. Aqui eu vi bem, que bom. Teve que ler, tá, a mesma coisa 5 vezes. É normal, tá? Eu vou mostrar o meu para vocês. Eu risco livros, não façam isso. Diz que a gente não deve fazer. O meu é todo riscado. Isso assim, ó, que antes de ter essa edição é de 2015, então. Aquela foi de 2013, mas era pela Contraponto. A Contraponto é uma editora mais voltada para o mundo acadêmico, universitário e tal. E aí, em 2015, saiu essa daqui, ó, pela Companhia das Letras. É bem legal essa edição. E ela é barata, né? A Contraponto, sei lá. Agora acho que voltou a ter de novo. Uma época eu tava quase vendendo o meu, não tava, não. Mas estava, sei lá, eles estavam vendendo por R$ 2.000 o livro, uma coisa assim, porque tinha acabado. Essa daqui é uma edição bem baratinha, sei lá, eu paguei por R$ 40 na Amazon. Então é Companhia das Letras, né? É o público mais amplo. E é bem boa a tradução, não é ruim, não. E a edição é bem legal. Tem vários textos do Varbo, entre eles a tese, e é o que ela falou que leu 3 vezes. Antes de ler a edição da Contraponto, que foi em 2013, isso eu já estava acabando a tese. Eu já tinha lido muitas vezes essa tese, muitas vezes. E assim, eu leio direto. E meio uma coisa, porque eu escrevo, então sempre toda vez que eu vou escrever de novo, sobre eu leio de novo. Aquela coisa que eu leio todo ano, pelo menos 2 vezes. E cada vez eu vou percebendo coisa diferente, tá? Então, e ela parece muito simplesinha, né? Ela parece, a gente lê, a gente entende. Eu lembro que antes de ler a primeira vez, eu sabia quem era o Vargo, entendia um pouco do trabalho dele, mas não tinha lido a tese. E quando eu li, eu achei assim, entre 1000 aspas, né? Mas tranquila, porque é uma coisa inteligível, a gente lê, a gente entende. Então, e é isso de ler, não entender e ler mais vezes é normal, tá? É até essa é uma chatice, entre aspas, mas é algo que a gente faz muito. E textos que a gente verdadeiramente vai trabalhar e tal, a gente lê várias vezes. É normal isso, né? Eu todas as vezes que dou monitoria, leio de novo, né? Olha aqui. Eu leio pelo menos 2 vezes por Toda ano. vez a gente escreve algo diferente, então. Esse É ano eu já assim. li 2 vezes. Já li 3, né? Para minha aula e para os 2 semestres de monitoria que eu dei, então. Também Toda vez a gente acha alguma coisa diferente. toda vez. É bem legal isso, né? Como Uhum. lendo. Acho que grandes textos são textos que têm que ser lidos muitas vezes, assim. E a tese meu Deus, é um mega e é um grande texto da história da arte. Então, eu vou falar um pouco. Alguém ficou. Primeiro, vou acho que tirar umas dúvidas. Alguém me escreveu sobre o que eram os hinos homéricos. Acho que o Álvaro escreve assim. Gente, é um homem, um erudito, do século XIX, escrevendo sobre Botticelli. São os textos homéricos, né? Ilíada, os textos escritos pelo Homero. E aí ele fala do Homero e do Polisiano. O Polisiano é contemporâneo a ele, né? O Polisiano, ele vive em Florença, trabalha para os Medici e eu não vou falar que eles são contemporâneos e convivem, né? Então ele vai analisar 2 poemas. E o que ó, vocês, Maria Cecília, fizeram análise de imagem, por exemplo. O que vocês usaram de fonte para analisar? Vamos pensar assim que aí fica mais fácil para a gente pensar no barro. O que vocês usaram de fonte para analisar lá o Augusto, a escultura? Como é que vocês analisaram? Aí fala. Deixa eu botar de cobaia. Acho que ela não está escutando, tá? Tá, e aí?
Liga, não tá ligado o microfone. Isso. Eu ia digitar, mas eu vou falar. Tá dando para me ouvir? Tá. Bem bom. A gente pegou a imagem, aí a gente analisou por cima, tipo, o que cada um achava. Depois a gente começou a pesquisar sobre. Uhum. Aí eu peguei um livro meu que é sobre vestuário, porque eu cursei isso no IFSC. Aí eu peguei a parte, tipo, das roupas, porque eu já tinha mais ou menos noção. Aí o Gabriel e a Gabi pesquisaram sobre o contexto histórico da imagem e sobre a mitologia, porque a imagem do escudo não, da armadura tratava de simbologias. Uhum. Ai, ficou legal, ficou bem. Eu gostei bastante da parte de indumentária, fiquei curiosa também. A minha irmã mais nova é professora de história de moda, né? Da UDESC. Aí eu sempre acabo que me interessa um pouco também por história do vestuário, da moda, e eu achei legal que vocês abordaram. Então, mas como é que vocês analisaram, né? Vocês analisaram textos escritos por outras pessoas. Aí o que a gente vai pensar que o Barbo fez? É uma tese de doutorado. Numa tese, ele não pode simplesmente pegar, não simplesmente, que já dá trabalho. No TCC, vocês vão poder fazer isso. Vocês vão pegar também textos que outras pessoas escreveram sobre uma determinada coisa, né? Textos de historiadores, de especialistas sobre aquilo. O que o Barbo vai fazer? Como é uma tese, ele precisa de uma análise ele vai ter que escrever, né? Não vai poder só citar outras pessoas, ele tem que analisar a partir dos olhos dele. Então, ele vai fazer dois tipos de análise. Ele vai para os textos, ele vai pegar e vai assim, tá, a tese dele, uma das teses, é que o Botticelli fez o Nascimento de Vênus com base no Homero, né, dos hinos homéricos. E aí o que se fala na época? Que a tradução dos hinos homéricos, a edição moderna, né, ela sai na Itália, na Toscana, ela é posterior à tela, né, do Nascimento de Vênus, do Rafael Botticelli. Então, ele não teria usado, né? E o que o Barbo vai mostrar? Que, na verdade, ele está no círculo, né, dos humanistas e que isso circula ali. E que ele usou sim, ele prova que isso foi utilizado, né? E aí ele vai usar um outro poema sobre o nascimento de Vênus, do Poliziano, né? Então, ele faz o quê? Ele pega e compara com texto, mas com textos não historiadores, mas com textos poetas, né? Que escrevem sobre uma ação mitológica. E ele vai usar também, aí o que ele faz, isso também é muito bom, mas o que ele faz, assim, que dá muito certo, que a gente usa muito também, ele vai usar outras imagens para analisar a imagem, né? E isso é o que ele vai fazer depois o resto da vida muito, né? Ele fala que uma imagem não dá para analisar uma imagem sozinha, eu tenho sempre que analisar com outra. E ele começa a pegar sarcófago, né, greco-romano, ele pega moeda, né, que é algo até então, imagina, moeda é uma arte menor, né? Cunhagem de moeda. Por quê? Porque a moeda é feita, nenhuma moeda é feita para ser exposta como grande arte. Ela é um dinheiro, né? Algo que vai e vem, enfim. Ele trabalha com imagens que até então não são usadas pela história da arte para analisar a imagem dele, né? E ele vai usar grandes obras de arte também, né? Ele vai usar a Vênus de Medici, né? Ou ele vai usar como referência a Vênus de Rubino, ainda não, mas a de Quínido, do Praxíteles, né? Então, ele usa algumas referenciais imagéticos e de texto, né? Para analisar a imagem, né? Ele tem um método, digamos assim, ele nunca simplificou o método. Por quê? O que é o mais, assim, que eu sou apaixonada pelo Barbo. O que é mais incrível? Ele não trabalha dentro de um espaço estruturalista, algo, sabe, da linguística, que isso é isso. Vocês vão ver, vários professores de vocês trabalham de uma forma mais sistematizada, tá? Não são, mas é mais sistematizada a forma de pesquisa. E o que o Barbo faz? O Barbo vai analisar de uma maneira mais livre, né? Apesar de na tese a gente não conseguir perceber isso tanto assim, ele vai escolher imagens que eles para analisar, né? E ele não faz aquilo de uma maneira completamente estruturada, fechada, não é? Ele sai da caixa, digamos assim. E assim, se eu der um conselho sobre imagem, o meu conselho seria sair da caixa sempre, né?
Por quê? Porque é o que a gente vê, imagem na história como um todo, em textos, né? Que isso faz muita diferença, né? O Warburg, ele tem uma forma de escrita mais livre, ele era judeu, né? Ele estava na Alemanha, num momento, né? Bastante complicado, começo do século XX, ele nunca foi professor universitário, porque ele era judeu, ele não podia, né? Foi uma situação tanto que ele funda um instituto de pesquisa, que depois é transladado, né? Vai para a Inglaterra, porque ele é um judeu, né? Tem todas essas problemáticas e tal. Talvez, muito provavelmente, ele não foi professor universitário por conta, né? Da religião dele. Ele acaba que casa com uma mais tarde, nessa época ele não é casado ainda na tese, uma escultora católica, enfim, mas ele é de ascendência judaica. E tem toda essa complicação, né? Então ele não é professor, mas ele é filho de uma família bem rica, né? Ele vai trabalhar a vida inteira com isso, é bem legal, assim. Ele dá a vida para a imagem, né? Ele era completamente obcecado por imagem, por escrever, né? Só que a escrita dele, ela não é aquela escrita ordenada, né? Ele não é aquele intelectual, vou publicar um livro assim, assim, assim. Ele escreve, ele toma notas, ele pesquisa, ele faz arranjo de imagens, é uma forma de pesquisa completamente assim livre. Tanto que tem várias teorias, mas assim, a teoria o consenso até, sei lá, uns 2 anos atrás é o seguinte, eu concordo em parte. O Warburg não foi um homem tão famoso na época dele, tá? Ele não era um historiador super reconhecido. Hoje, o Ross Bredekamp, um grupo de historiadores alemães super respeitados, eles defendem que ele não era tão desconhecido assim, tá? Que ele era alguém que tinha respaldo na intelectualidade da época. Eu concordo com ambas. Ele tem um respeito, ele é alguém que tem um nome, só que ele não é o grande historiador, né? Ele é conhecido, mas não estoura. Ele começa a estourar, ele estoura no século XXI. É muito legal, porque alguém do 19 que faz muito sucesso no século XXI. Quem fala isso é o Fernando desculpa, já estou Checa, Fernando Checa. O Coach é o italiano, o Checa é o espanhol. O Fernando Checa vai falar que ele começa a fazer sucesso no 21. E eu concordo com o Fernando Checa. E aí a gente vê como que ele começa a ser publicado. A primeira pessoa que escreve sobre ele, a biografia sobre ele, é o Gombrich, que a gente leu no primeiro texto da Antiguidade, para vocês terem ideia como tá. É tipo o Dark, tudo tem uma ligação. Mas assim, o Gombrich escreve a primeira biografia intelectual do Warburg. Ela é publicada em 1970, na Inglaterra. E de lá para cá, muito foi escrito. No século XX, a gente tem muito a visão desse nome, né? Na Inglaterra tem a publicação, na Itália se começa a traduzir para o italiano e ler, tá? Década de 70, 80. Só que aí são os grandes nomes que começam a trabalhar com ele, que fazem aí mais sucesso no 21. Que aí a gente tem o Ginsburg, que vocês vão ler com Paulo, Carlo Ginsburg. Já leram ainda não? É mais para frente, né? Vocês vão ler na minha disciplina também, que é um historiador. Vão ter vários nomes, assim, grandes nomes. Quem traz para o Brasil, não tem uma briga, mas eu tenho eu e o Cássio, a gente discorda um pouquinho, mas eu concordo com o Cássio, e acho que ele também concorda comigo. Quem traz para o Brasil primeiro é o Ginsburg, tá? Primeira publicação. E depois vai ter o Didier Berman, que é uma vertente italiana e francesa, né? Que é bem diferente na história da arte. Mas, enfim, né? Tô falando um monte de coisa do Warburg. E a tese é sobre a primavera e o nascimento de Vênus. Hoje começa a primavera, não é? Eu acho que é 22. Não lembro. Ainda pensei. É hoje, viu? Ó. Eba. E, ó, que legal. Alguém pergunta... Ah, tá, o Ginsburg é do Queijo dos Vermes, isso mesmo. É o do Queijo dos Vermes. A gente vai ler ele depois numa imagem que ele faz, uma análise que ele faz do Picasso, da Guernica. Bem legal. Tudo friamente calculado. Pois é, não calculei, olha que legal. E, ó, já que hoje é primavera, e vocês não leram a parte da primavera, né, só do nascimento. Mas a primavera, ela é justamente o renascimento, né? Porque
E a primavera no hemisfério norte, né, é bem diferente da primavera no Brasil, né? Porque a gente tem sol durante todo o inverno, a gente tem folhas, né? E lá não, é onde realmente a flora começa a renascer, né? E aí tem muito a ver com esse renascimento, que é um arte de renasce, né? Então tá tudo ligado também. E hoje é o fim do inverno, graças a Deus. E esse frio, né? Tô com uma roupa quente, vocês também. Acho que a maioria tá em Floripa. Eu não sei se alguém voltou para casa dos pais, mas tá frio. Ui, credo. Mas fazer o quê? Começo da... E aí tem a tela, né? Não é tela ainda. Por quê? Porque a primavera é pintada sobre madeira, né? Vocês viram que eu expliquei isso no vídeo. Acho que não da primavera, mas da o nascimento. O nascimento de Vênus. Então, esse ano eu assisti um monte de vídeos na internet para ver como é que é e tal. Eu não quero virar meu youtuber, mas não tenho intenção. Mas para ter uma noção de como que eles fazem, né? E aí eu li eu vi muito vídeo que fala que o nascimento de Vênus é a primeira pintura em tela. É difícil afirmar, né? Eu não sei, assim, sinceramente, eu não escreveria isso, tipo, num texto acadêmico, né? Porque qual que foi a primeira? Eu não sei, assim, também não sei se tem... É algo também meio do grande público, assim, que a gente tem que ver que às vezes esses vídeos falam, eles são bem legais, né? Tem um monte de vídeo legal, um monte de questão legal, mas às vezes tem umas generalizações. Por exemplo, eu vi um vídeo que falava que o nascimento de Vênus hoje em dia estava sendo discutido que não seria o nascimento de Vênus, seria um outro episódio, quando Vênus chega a não sei em que lugar. Não sei de onde a pessoa tirou isso. Não, é o nascimento de Vênus. É o nascimento de Vênus. Ah, porque ela já está adulta. É claro, gente, mitologia, eles querem o quê? Um bebezinho, a Vênus. Não, não é a Virgem Maria. Estão confundindo, não é a Bíblia. Não, é o nascimento. Eu faço piada, mas é o nascimento de Vênus, tá? Não sei se ela tem uma crese muito nova disso. Até então, é o nascimento de Vênus. E também, assim, o que é importante pensar na mitologia do quadro, né? A gente vai lá, tem o Zéfiro, deixa eu ver se eu mostro. Mas, assim, não dá para pirar muito e querer pensar, às vezes, o interessante é pensar o que o artista faz ali. Por exemplo, eu estou fazendo a aula da Capela Sistina. E é claro que é legal pensar quem que é um ou quem que é outro, mas talvez a questão mais... a questão para a história da arte mais interessante não é só o que a imagem conta, né? Só iconografia, iconologia, mas como a imagem é feita, né? Enfim, aqui eu não estou com a imagem, eu tenho o Atlas, mas não tem grande. O nascimento de Vênus. O que a gente tem? O Warburg, ele não vai falar muito nem da figura central, nem da Vênus, né? Ele fala mais sobre os acessórios em movimento, que é essa roupagem, e vocês colocaram das túnicas, né, da antiguidade, do Augusto, essa questão dessa túnica drapeada. E para o Warburg, a tese é que o que renasce no Renascimento é essa busca da apresentação imagética do movimento, né? E aí tem toda uma questão filosófica do movimento, que eu acho que eu já comentei para vocês da imagem, né? A imagem, ela é uma imagem fixa, né? E ela tem que congelar algo que é da ordem do efêmero, ela tem que tornar sobrevivente algo da ordem do efêmero. O drapeado, o movimento do vento, é onde eu consigo captar um pouco nesse movimento e mostrar ela fixa, né? Depois a gente vai ter o cinema, né, no século XIX, ele vai resolver essa questão do movimento e da imagem, resolver para o cinema, né? Mas é uma grande questão da imagem e do tempo, né? Então, essa questão do drapeado é super importante para o Warburg. E ele vai escrever muito, justamente, o meu Gombrich está lá na sala, desses drapeados, né? Aqui é a túnica do Zéfiro, a gente tem o Zéfiro. Eu ainda não aprendi a colocar o slide aqui, mas, enfim, eu expliquei isso direitinho no vídeo, tá? Porque o Warburg não fala tão assim. Aqui eu tenho a Vênus nascendo da concha. Aqui eu tenho o Zéfiro, que é o deus do vento, e a Aura, que também é das correntes. E quem recebe ela, né? Qual é a questão? Eram as 3 graças que recebiam a Vênus quando ela chegava, né? Do mar Egeu, ela brotava. E o Botticelli não coloca as 3 graças, ele coloca flora linda,
né, com um vestido cheio de flores, incrível, né? É uma escolha dele. E isso é muito legal pensar do artista, né? Eles têm que fazer algo, mas eles têm escolhas. Legal a imagem, que eu não coloco assim, no texto de uma maneira tão simples. É que é uma imagem que junta um monte de tempo. Por quê? É uma imagem que foi pintada por um artista reconhecido, Botticelli, no século XV, né? É uma imagem do Renascimento europeu. Só que ela usa como referência um texto da antiguidade. A gente já tem 2 tempos ali, né? A gente está vendo agora, no século XXI, a gente já tem 3 tempos aqui. E ela vai usar vários elementozinhos, assim, tem vários detalhes muito interessantes. Eu gosto muito dessas ondinhas, ó, que eu tô usando a capa. Do mar, tá vendo? Mar Egeu. E ele, olha o detalhe que ele faz, o drapeado, e olha a simplicidade que ele faz a ondinha. É muito legal. Porque é algo bem da arte medieval isso daqui. Essa simplificação, essa apresentação dessa forma, né? E ele faz de uma maneira muito simples e quase infantil o mar, né? E é óbvio que ele faz de propósito, porque ele é um artista, olha o drapeado que ele fez. É uma escolha técnica, é uma escolha efetiva. Outra questão, eu tenho 1 milhão de livros que tem essa imagem, eu não botei nenhum aqui. Outra questão é a roupa que a Flora tá, né? A Flora tá com uma roupa cheia de flores. Como a gente tem um monte de flor aqui. Como a Primavera, do Sandro Botticelli, tem... Agora eu também não lembro, tem negócios que quanto que é? 300 flores, ou 400 tipos de flores, eu não lembro. Enfim, mas isso é algo que também que a gente vai ver. Lembra quando a gente viu a tapeçaria da Dama e Unicórnio, a quantidade de flores apresentadas? A tapeçaria, principalmente ali de Flandres, ela apresenta muito essas minúcias de flor. Isso é muito usado no medievo, tanto em tapeçaria, como, a gente não viu, como, não é em papel, em pergaminho, né? Essa apresentação. Então, ele junta artes, imagens referenciais de diferentes épocas, para fazer a imagem. E isso é o que a gente começa a defender na história da arte. Isso é muito defendido no século XXI. O quê? Que quando a gente vê uma imagem, a gente lida com anacronismo. Vocês vão aprender, se não aprenderam ainda na faculdade de História, que o anacronismo é o maior pecado de um historiador. Para a história da arte, ele não teria como hoje. A gente não defende, a gente defende o anacronismo. E aí tem toda uma questão teórica do anacronismo, que o anacronismo que a história da arte defende não é o anacronismo que o historiador tradicional ele também critica. A questão também são termos, né? E como usar. Mas o que é o anacronismo que a gente defende na história da arte? É que para analisar uma imagem eu não consigo fazer com tempo puro. Por exemplo, quando o Barbo foi analisar o Nascimento do Vênus, do Botticelli, ele não ficou só no século XV. Se ele ficasse, ele não teria feito 1/3 da tese dele. Se ele ficasse, ele teria escrito uma tese como até então estava sendo escrita, né? E ele não seria quem ele é. Sempre para fazer algo diferente, a gente sofre. E ele começa a pensar em coisas de outras épocas. Por exemplo, né, ele vai usar um hino homérico, um hino da antiguidade. Se não, tu não pode usar algo que foi de outro tempo. E, na verdade, o historiador critica o anacronismo, mas ele faz o anacronismo, né? Só que aí ele usa lá o termo anacronismo, aí vai lá para o Marc Bloch, e o que é, né, esse anacronismo, e aí, enfim. Tem um texto do Daniel Arraes muito legal sobre isso, bem simples. Eu não posso falar termos, eu tenho que ter um cuidado com o tempo, né? A história da arte ela é bem minuciosa, só que ela mistura tempo para análise, porque a imagem, a gente não consegue congelar uma imagem e pensar ela no tempo dela, porque a gente tem vários referenciais imagéticos, né? Eu olho o Nascimento de Vênus, quando eu fui lá, né, na Galeria Del Uffizi, a primeira vez vi o Nascimento de Vênus, eu já tinha visto um monte daquelas imagens impressas em livro, em caderneta, eu tenho uma porção de sei lá, souvenir, com um monte de imagem de arte. O teu olho já é outro. Tu tem uma misturança temporal e de referência imagética que não teria como analisar num tempo só, né? Depois, ao longo das aulas, eu trabalho um pouco com algumas questões, assim, né? Para encorajar vocês quando analisarem imagem, irem para outro tempo. Porque talvez vocês vão escutar na faculdade que não
não, vocês não podem fazer isso. E vocês podem. Salvo restrições, não podem usar termos, tem questões que são erradas, né? Mas a história da arte defende o anacronismo de uma maneira muito legal. E muito historiador tradicional critica muito, mas porque não lê e não sabe como é que é usado, assim. Porque senão é bem interessante. Deixa eu pensar, falei. Vocês leram, o que vocês acharam do texto? Me contem, o que ficaram com dúvidas? Sobre moda, Maria Cecília, ele trabalha numa tese de doutorado sobre os acessórios e movimento, sobre roupa, né? Sobre vestimenta. É bem legal. Ele começa a trabalhar com esses acessórios, que aí ele vai pegar ele usa muito na pesquisa dele, são tumbas, né? Imagens tumulares da antiguidade, por causa das ninfas, né? E uma coisa também que é legal, que eu falei para vocês, do Zéfiro, da Vênus, que a gente tem como base uma mitologia da antiguidade, mas o Renascimento, ele vai se apropriar de uma maneira muito típica nessas imagens. Então, por exemplo, assim, a minha pesquisa é bastante sobre a ninfa. A ninfa do Warburg, a ninfa da história da arte, ela não é exatamente a ninfa lá que a gente vai ler nos textos da antiguidade. Ela tem é um referencial, mas ela se utiliza de outra forma, tá? O Renascimento faz isso, né? Ele usa como referência, mas ele, tipo, se apropria, né? Quase um abapuru, a brasileira, ele come, escolhe o que ele quer e joga o que não presta fora. Mas, assim, de uma maneira bem geral. Mas a gente vai ter muitos elementos que eles vão usar, né? Como referência da antiguidade, só que eles vão escolher, né? É uma imagem com referências da antiguidade, não é uma imagem antiga, né? Então, a gente vê bastante isso, assim. E o que é mais legal também do Botticelli é que ele faz um monte de Madonna também, né? Ele fez várias virgens, ele faz várias imagens bíblicas. E agora eu tenho um momento nesse Renascimento onde a imagem da mitologia clássica, né? Greco-romana é vista, né? Em uma imagem monumental. Essa tela é considerada também a primeira imagem de nu frontal feminino, né? Em mais de, sei lá, não sei se são 1000 anos, mas se não são 1000 anos, são quase, tá? Que não se via isso. Eu não concordo também, em partes. Por quê? Deixa eu fechar minha porta. Porque a gente tem as imagens de Eva, né? A gente não sabe de todas as imagens as que chegaram até nós. A gente sabe que tinha uma infinidade de quadros e de telas, de esculturas que se perderam com o tempo. Isso também é uma questão que a gente tem que, às vezes, baixar a cabeça para o passado. Outras são as Evas, né? A Eva que está na frente da Notre Dame, por exemplo, ela é nua e ela é grande. Ela tem um tamanho significativo. Ela não está com aquele corpo encurvado, já tem uma nudez bem frontal, tá? Então, assim, também é um pouco complexo. Tanto que o Kennedy Clark, que é o maior especialista de nu, foi, né? Mas ele é super, assim, quadradinho, todo assim, estruturalista, todo aquela pessoa que não... Mas ele fez um livro em homenagem ao Warburg, por sinal. Ele é bem diferente do Warburg, mas ele admira muito o trabalho do Warburg. Ele é um inglês, o Clark. Ele é diretor da National Gallery. Ele não fala assim, que é o primeiro. É claro, porque nenhum historiador vai dar a cara a tapa assim, mesmo porque senão as coisas não são assim, né? A gente tem as Evas antes. Mas é uma das primeiras imagens no Renascimento onde a gente vê um nu frontal feminino. E uma das primeiras lá, considerada, do nu frontal masculino, é lindo. É o Donatello, do Davi. Vocês viram? Botei no slide. É muito lindo aquela imagem também. Não que eu não adore a Vênus. Eu, por sinal, na pesquisa, eu sempre trabalho com corpo feminino, né? A minha pesquisa é bem voltada ao corpo feminino. Mas o Davi... E é por uma questão de pesquisa. Foi indo, e eu trabalho com isso. Não é que eu não gosto de corpos masculinos. O Davi do Donatello é lindo, 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 lindo. Ele esculpe em bronze, né? E ele esculpe um menino. É muito bonito, é muito gracioso, porque a gente vai ver na próxima aula o Michelangelo. E aí a obra do Michelangelo, de certa feita, ela encosta um pouquinho nas pinturas do Botticelli. Por quê?
Qual é a tese do Didi Berman, do Botticelli, do Nascimento de Vênus? Que o Botticelli pinta uma escultura. Eu concordo. Porque é fria, é uma construção corpórea que é uma escultura, né? Ela é fria, ela é branca, ela é gelada, ela é impenetrável. Por que a gente fala que ela é impenetrável? Eu botei um link lá de um artigo que eu escrevi sobre a imagem. Ela é impenetrável porque a gente fala na história da arte, se fala desde Platão, antes de existir uma história da arte, de existe uma nudez vulgar e uma nudez celestial. Eu não concordo com isso, tá? Eu concordo na teoria, mas não tanto assim. Mas, enfim, que teria uma forma artística ideal, que é o nu, né? E o nu é isso na história da arte. Ele é uma forma artística ideal, só que ele não poderia ser vulgar. É algo bem complexo e que está sendo escrito desde a antiguidade. E o Kennedy Clark é quem escreve isso magistralmente, bem, apesar de todas as minhas críticas a essa questão. E ele defende que o Botticelli pinta uma nudez celestial, pura. Porque não tem essa questão de pulsão sexual, ela não é imagem vulgar, entendeu? E o Didi Berman, então, historiador da arte contemporânea, ele defende que o Botticelli pinta uma escultura, né? E aí ele vai pintar uma escultura quase que da antiguidade numa imagem do Renascimento, né? E aí quando o Michelangelo vai esculpir o Davi, a gente tem aquele corpo escultórico projetado, né? Que é mármore. E é bem diferente do Davi do Donatello, que é o primeiro considerado, também não a questão, o Ardão da Notre Dame é no perfeito e frontal. Mas nesse Renascimento, é uma das primeiras imagens de nudez, tá? Do Davi. E ele tá lindo, bem novinho. Ele não é uma imagem de um homem, mais assim, uma escultura grega. Ele tem um corpo de um jovem, é super delicado, delgado, e tem muito a ver com o Davi da Bíblia que a gente lê, né? Que é franzino, magrinho. E a imagem do Donatello é linda, sabe? Ela foi feita como Florença, na época, está em guerra com Milão, né? Com o Ducado de Milão, e Florença ganha. E é encomendado pelos Medici, para o Donatello, que foi o grande escultor do começo do Renascimento, foi o Donatello. Se encomenda uma estátua cívica, né? E aí ele faz Davi e Golias, porque o Davi, ele ganha, né? Ele consegue matar um gigante. Ele é fraco, franzino, né? E ele é de Israel, ele é um judeu. E o Golias é de um outro povo. Depois eu explico no vídeo, tá? Do Davi. Ele é de outro povo, ele é filisteu. E aí eles querem... O Golias, ele fala assim, eu quero um único homem de Israel para lutar comigo. Se esse homem perder, todo o povo de Israel vai ser escravizado. E aí o Davi é um menina, mas é um jovem, mas ele é magrinho, ele não é um fortão, assim. E ele fala, eu vou lutar contra o Golias. E todo mundo imagina, um magrinho, se diz na Bíblia, que é 3 metros, o Golias tem 3 metros de altura, é um gigantão. E o Davi ganha, porque seria a vontade de Deus que Davi ganhasse, para que o povo judeu não fosse escravizado mais uma vez. E aí se utiliza isso para a questão cívica de Florença, porque Florença ganhou de Milão, porque Deus, né, deu a graça para os florentinos ganharem, para os Medici ganharem. Então tem toda essa questão cívica, né? Então é legal pensar isso no Renascimento, que ao mesmo tempo que ele quer, sim, apresentar uma história bíblica, ele quer mostrar algo da época, quer apresentar o corpo. A gente vê muito com Michelangelo, né? Michelangelo também tem muito isso. Às vezes eu tenho, boa parte das vezes, eu tenho uma boa história mitológica por trás, mas a questão do artista é justamente a questão de olho, de como que eu vou apresentar isso, é a questão da forma, né? É bem legal. E o Donatello foi um dos escultores, tem muito historiador da arte, eu conheço vários, que é o artista preferido. Ele é muito bom, ele é incrível, as obras são bem legais e tal. E ele tem o Davi, a primeira... uma das primeiras... Aí é considerada... Isso eu não sei se tem antes mesmo, não. A gente consegue dar a volta nela, ela é completamente bem lapidada e feita. É de Volto Redondo. A Pietà não é, por exemplo, do Michelangelo. A Pietà atrás, ela não é completamente perfeita, porque ela foi feita para ser vista de frente. O Davi então é legal pensar, né, de como que as imagens são feitas para serem expostas e como que elas são ou não, né?
E tem essa questão bem legal. E aí tem a questão da escultura e da pintura, né? E uma guerra de quem seria superior, né? A escultura ou a pintura. E aí a gente tem... O Michelangelo foi um pintor... ele não se considerava pintor, né? Apesar de ter ficado muito mais famoso pelas obras pictóricas. E um escultor. Mas o Donatello é um escultor, assim. Todos eles meio que têm uma formação... porque como que é o artista? A gente não tem universidade, né? Ninguém vai se matricular no curso de artes plásticas da UDESC, no Renascimento. Isso é algo que ainda não tem. Eles vão aprender com um mestre. Por exemplo, eu tenho um filho. Aí lá, eles eram bem novinhos, tá? Sei lá, 10, 11 anos, tu botava o menino, a menina, porque a gente também tem meninas que trabalham em ateliê, a gente vai trabalhar uma aula pra frente no Barroco, né? Sobre artistas mulheres, e elas vão trabalhar nos ateliês de grandes mestres. Por exemplo, o Botticelli, ele não pinta sozinho, né? Eu tenho uma imagem bem famosa do Botticelli, eu tirei da aula para enxugar um pouquinho, que é a Vênus oferecendo presente para as... acho que eu botei com as 3 graças para uma jovem mulher que está no Louvre. E aquela imagem, por muito tempo, foi falada que não era do Botticelli, blá, blá, blá. Por quê? Porque eles não faziam toda a tela, porque eles têm um monte de ajudante, eles trabalham com vários pintores no ateliê. E isso é a formação desses artistas. Eles vão aprender a pintar com outros artistas, né? Então, eles vão fazer parte do ateliê de um artista famoso. Por exemplo, o Botticelli foi do Filippo Lippo, né? Que é um artista que tem os tons parecidos, que tem algo... essa forma de pintar um pouco angelical, né, do Botticelli, e aí ele vai ter a formação e vai se tornar, né, a partir da formação, ele vai se tornar um artista que é. E o Botticelli é muito legal, porque ele é filho de Ourives. Isso eu acho fantástico. E a família do Botticelli tem um ateliê de joia, né, eles fazem joia, mexem em prata e ouro. Isso é muito forte em Florença, na época e até hoje, né? Florença é bem famoso pelos ateliês de Ourives, enfim. E ele aprende os trabalhos manuais com o ouro e com a prata. E o que é mais que eu acho genial? Porque tem um lugar, a gente defende que existe um dos lugares onde a imagem mimética, o retrato, ele não desapareceu nunca na história da humanidade. Nem durante o Renascimento, que não se faz retrato, né? O Giotto é o primeiro a ter os retratos, já posso falar disso depois. Nos camafeus, a gente tem os camafeus, né, os colares, os bottoms, e a gente tem acho que eu poderia falar que é retrato, entende? Mas é uma imagem mimética de alguém, isso permanece no tempo. E é legal que o Botticelli, que faz tantos retratos, né, ele é filho de uma família de Ourives. O pai dele é Ourives, a família é de Ourives. Tanto que se fala que Botticelli teria sido aquele que trabalha, que molda o ouro. Eu não sei disso, tá? Isso. Escutei, acho que isso nem sei se foi de um vídeo, um negócio assim, não sei. Muito... Mas vários artistas, o Ghirlandaio também, ele é filho de Ourives, né? Porque é algo que é muito comum em Florença, né? E alguém que tem um trabalho manual. Aí ele é filho de um Ourives, vai trabalhar no ateliê e depois tem o próprio ateliê. Aí tem artistas que trabalham com vários outros artistas juntos e tem outros que não, tá? O Michelangelo não, mas o Botticelli, o Rafael trabalham com vários artistas em conjunto. Acho que eu falei um pouco, vamos pensar. Vocês tinham que fazer o fichamento, né, do texto. Deixa eu pensar mais alguma coisa. Fichamento. Só uma pergunta. O PDF do texto do Warburg acaba no meio de uma frase, tá certo? Então, Lila, a questão é que eu não fiz vocês lerem o texto inteiro, tá? Esse texto é super fácil, para quem se interessar, é um texto facílimo de achar na internet, tá? É a tese dele. Se eu não me engano, não, a Consilitas foi outra, uma revista. Tu acha o PDF facílimo, super fácil. Tá no meio de uma frase porque a ideia era que vocês não precisassem ler a tese inteira, né? Para aliviar um pouco, como eu sei que é uma leitura um pouco complicada, eu dei só a parte do nascimento de Vênus, tá? Por isso que ela
não está toda... não está inteiramente a tese, para não precisarem ler a tese inteira. Mas se tu te interessar, é bem fácil achar, tá? Coloca o Nascimento de Vênus, coloca o título da tese, na verdade, né? Que é o Nascimento de Vênus e a Primavera sendo Botticelli, Warburg, PDF. Tu acha sem problema, tá bom? Eu coloquei assim... precisa ler o apêndice? Deixa eu ver aqui. Na verdade, esse é o apêndice, tu fala apresentação. Aqui, ó, essa nota introdutória é bem importante ler, tá? Aqui, a primeira página. Na verdade, esse PDF quem fez não foi nem a Malu, foi o meu outro monitor que fez ele. E na época estava só o número de páginas que eu coloquei e ele seguia o número de páginas. Ele poderia ter feito do texto inteiro, né? Se não tivesse numa pandemia, até pediria para as meninas fazerem. Só que eu não vou botar ninguém em risco de pegar livro, contaminação, né, para fazer. Tá num pedaço só porque é o que vocês precisam ler. Não precisam ler a Primavera. Mas, se não, eu te convido a procurar no Google. Vocês são muito melhores nisso do que eu, e tu vai achar tranquilamente. A primeira vez que eu li esse texto, por sinal, foi um texto que eu peguei no PDF, na internet, assim, saiu alguma revista acadêmica. Se eu não me engano, foi a Consinitas, tá? Que é da FRJ. Mas eu não tenho mais certeza, porque lá se vão bons 10 anos que eu li isso. Mas tem alguma revista acadêmica grande que publicou. É bem fácil achar. E tá assim só porque é para ler o Nascimento de Vênus. Vocês têm que fichar até a página que tá ali também, tá? Não precisa ler tudo. Por sinal, a parte que vocês não leram é a minha parte de pesquisa predileta. E eu coloquei um link de um texto tão legal, tão legal que eu escrevi, parece criança. Não, mas é um texto bem legal, que eu escrevi sobre a tese. Tá? E eu trabalho com Bárbara de Duberman e faço análise, daí é uma análise um pouco mais profunda, assim, eu cavoco um pouco mais, tem umas questões, assim, de imagem um pouquinho diferente do Bárbara, apesar de a base ser ele, e que tá eu coloquei o link, eu acho que é Estudos da Presença, da URGS, bem legal. Ontem eu estava fazendo a última prova de um artigo que vai sair numa revista da Unicamp, eu espero que, uma dessas até coloca o link, ainda não saiu, então não posso colocar. Mas que eu falo também da tese, bem legal, bem interessante. Mas é bem facinho achar em PDF. E uma coisa boa para quem tiver aquele Google Acadêmico também. Bem, vocês sabem procurar as coisas, né? Mas é isso. E Lila, tu chegou a ler o texto? O que tu achou do texto? Ficou com alguma dúvida? Que ela falou ali que não tá à parte? Bem, não falou. Mas alguém leu? Alguém ficou com alguma dúvida? O que vocês tiverem impressão? O fichamento até sexta, né? A Lila. Acho que não fiquei com dúvida. Li algumas vezes. É bom ler algumas vezes. Ah, então tá, que bom. Não tem problema. Então tá, gente. Alguém ficou com dúvida? Então vou encerrar a aula. Qualquer coisa escrevam, tá? Fale com os meninos. Oi, Gaia. Oi. Tem uma coisa que eu queria aproveitar para todo mundo aqui e perguntar, e já a tua opinião também, que é sobre a postagem dos PCCs, porque o primeiro grupo ficou com uma dificuldadezinha porque o arquivo era muito grande e o Moodle dá uma cortada. E aí eles tiveram que dividir em 2. Eu vi. E aí a gente estava pensando em formas de ficar mais fácil, assim, o acesso aos vídeos até para a turma inteira conseguir assistir, né? A gente estava pensando em fazer para subir no YouTube, que um grupo já subiu, e ficou bem bonzinho de assistir, e colocar o link no Moodle, ou fazer um Docs, igual a gente fez para formar os grupos de PCC, e aí eles só colocarem o link do vídeo lá e todo mundo conseguir acessar mais fácil. Ai, perfeito. Eu não sei fazer Docs, você já sabe. Eu faço. Mas a Gaia faz. Aí, então, essas questões de como o vídeo, a questão de peso,
assim, né? Eu nunca tinha gravado um vídeo até o mês passado. Eu não sei muito, entende? Não é muito a minha praia. A minha praia é pesquisa e escrita mesmo. E dar aula ao vivo. Mas vocês são... A questão de subir no YouTube é o que eu tenho feito, né? A Gaia que me ajudou. Fica bem melhor, né? Eu subo no YouTube e coloco o link. Pode ser. Ou se vocês quiserem subir no YouTube e mandarem só o link ali no Moodle, também não tem problema. É porque, por exemplo, se eles colocarem no Moodle, pode ser que os teus vídeos das aulas não consigam ser enviados, entendeu? Daí talvez não, fique ruim para assistir as tuas aulas. É melhor mandar o link, né, É melhor Malu? colocar o link. Hã? E botar o vídeo no Moodle, eu não sei se vocês sabem, mas assim, é meio chato, tem que incorporar, é uma coisa meio de programação, assim. É fácil, agora que eu aprendi, mas é melhor botar o link, porque aí vocês vão ter que mexer, é um pouco, aí talvez dê alguma... Eu acho que é melhor botar o link. E aí tem um peso também, né? Isso, das aulas. Ainda tá carregando direitinho, né, as aulas. Mas pode ser que quanto mais as pessoas vão colocando os vídeos dela do PCC, mais difícil fique para colocar os textos e os teus vídeos. Fechou. Então tá. Eu acho que sim. Acho que o link é uma boa... eu tenho botado tudo em link, né? Vocês viram. E eu coloquei... vou fazer um convite. Tem 2 links muito legais que eu coloquei na aula dessa semana. Um é da minha... Acho que é a imagem do Botticelli que eu prefiro, que é a Anastácio Deloneschi, que está no Prado. E tem um vídeo muito legal do Museu do Prado, falando da tela. Bem legal. E outro é a Capella Strovendi, acho que é Strovendi, italiano, que é do Giotto, que é a Capela da Arena. É lindo o trailer. É bem bonito, dá para entrar assim nela e ver. Bem, bem legal, tá? Aí eu botei link também, porque o Camalu fala assim, não pode ser que para os vídeos da aula fique pesado. Se alguém achar alguma coisa, assim, me manda que eu coloco lá também, fica legal, sabe? Eles acharem alguns vídeos, algumas... eu achei tem um filme que é antigo, que é Agonia e Êxtase, do Michelangelo. Bem conhecido. Eu não achei, tá? Eu procurei no YouTube e não achei. Eu vi que que ele adora o cinema, tem um acesso pelo Telecine, mas eu procurei na TV e não achei. Mas, enfim. Eu assisti ele há muito tempo atrás, mas eu achei um outro bem legal, que chama Michelangelo Infinito. Bem legal. Talvez as pessoas achem chata, meio assim, uma coisa... É o Vasari contando a história do Michelangelo e o Michelangelo. É bem legal. Eu coloquei o link, tem todo no YouTube. É um filme de 2018, novo. É bem legal, porque aí dá para ver um pouco, assim, eu trabalho com a pedra, todas essas questões que a gente não vê na obra final, né, do artista, que é escolher a pedra, pegar a questão, quando ele faz, como é que eles pintam, é bem legal ver, pelo menos um pouquinho, assim, eu acho legal. E aí, se alguém achar coisas, bem fala, me manda por e-mail que coloca ali no Google, no Moodle. Tá, do Museu do Prado, né, da Anastácio, é maravilhoso, é maravilhoso. O Museu do Prado, ai, gente, eu sou apaixonada pelo Museu do Prado, apaixonada, assim, é uma coisa que não existe em mim. Eu dou aula na museologia, né, tem vários museus que eu amo, e a museologia diz que não é bom. É uma coisa quase infantil, amor de museu comigo, apesar de eu entender, né, a história dos museus, mas o Museu do Prado é fantástico, ele é muito bom, ele é aquele museu, assim, não quero nunca mais sair desse museu, e os vídeos dele são muito... Lila, tem um, eu vou colocar, que se tu gostou desse, tu vai se apaixonar, que é da Clara Peters, que é uma pintora barroca, e o vídeo é muito bem feito, né, Gaia? É muito bom. É bem legal. E é legal o site do Prado é um dos mais, eu acho um dos mais divertidos, assim. Tem muito Aquele vídeo é sensacional. E as obras dela são mais sensacionais ainda, porque tem muito maravilhosa, né? detalhezinho escondido. Tu pode ficar horas analisando e assistindo coisas, e tu sempre vai achar uma coisa nova. É fantástico. É linda. E agora, esse ano, a gente está tendo a exposição da Artemisia na National Gallery. Óbvio que eu não fui, né? Tá em momento pandêmico, mas aí tem uns linkzinhos, eu vou colocar, que a aula vai fazer das 2, tá tendo uma exposição da Artemisia Gentilesse, na National Gallery. Eu ainda não vi os vídeos, eu fiz a exposição assim meio que virtual, mas eu não vi os vídeos, eu vou assistir para colocar alguma coisa para vocês, tá? E aí, que bom que gostaram do videozinho. Se acharem, me falem também, às vezes vocês vão pesquisar e acham alguma coisa legal. E
E a da capela é bem... Eu sei que é italiano, às vezes não é muito, mas dá para dar uma entradinha, porque a capela, às vezes, na imagem, eu coloco no slide, fica meio sem graça, assim. E aí, quando tu entra no vídeo, a imagem tem uma coisa muito legal, né? A imagem em movimento mesmo, o filme, que a gente consegue ter ideia de como que é, né? Esse filme que eu coloquei mas ele é longo e talvez vocês achem mais chato, mas esse é do Michelangelo. Mas entra, assim, na Capela Sistina, aí tu tem uma noção de como é, né? E o Nastágio, a imagem das 4, esse artigo que eu falei da Vênus, eu acabo com ela, com a história do Botticelli, porque tem algo de cruel, eu vou falar disso, vou fechar falando disso, da crueldade, que a gente não vê nessas imagens. E que por muito parece que a ninfa é bobinha, a Vênus é... E aí tem algo que é o trauma, né? Essa questão dionisíaca, não só apolínea, bem Nietzsche, porque eu tenho a carne aberta, né? Esses artistas, eles estão dissecando carne, corpos, né? Eles estão abrindo corpos humanos. Então, esse corpo aí todo bonitinho, branquinho, foi feito por um artista que antes tinha a mão cheia de sangue, né? De cadáver que ele teve que dissecar. Então, tem toda essa questão do conhecimento anatômico nessa época, né? E também tem algo bem legal que o Botticelli, por exemplo, quando tem a primavera, a parte que não está no texto, que é muito legal, ele fala do estupro, né? Na imagem da primavera, eu tenho a ninfa Chloe com o Zéfiro. E o Zéfiro tá meio roxo, assim, nesse canto de cá. Ele tá soprando e ele tá segurando. É a ninfa que tá saindo flor na boca. Tem toda a questão do estupro, né? E que a gente também tem uma leitura, né? Desse amor na antiguidade, desse amor antigo como amor romântico, né? E nem sempre foi, tem toda uma questão de violência, né? E o Nastágio tem muito isso. É uma história de um homem que se apaixona por uma mulher e não é correspondido, né? Ela não quer desposá-lo, e ele mata ela. Ele não mata o Nastágio. O Nastágio, ele só viu o outro que matou. Mas o desejo é disso, é um desejo de morte, de posse, né, do outro e da mulher, assim. Então é bem, assim, não acho isso legal, mas é interessante pensar nisso. E por vezes a gente olha as imagens e acham que são imagens que não contam essas histórias, né? E Nastágio, sim. E a história as telas que o Botticelli fez, ele fez sobre uma encomenda. E essas imagens, são 4 telas, né? Elas ficavam num quarto, né? Um quarto de casamento, de núpcias, onde eles iam ter a primeira noite juntos. E é uma história horrível de um homem que mata uma mulher porque ela não corresponde amorosamente a ele, assim. Então é um pouco interessante para pensar né? Nesses mecanismos, nessa questão dessa imagem, assim, e nessa época, e das relações nessa época, né? É bem legal. E os do Nastágio, as obras do Botticelli estão, boa parte, tem muito, né, em Florença, na Uffizi, tem algumas no Louvre, tem várias, tem na Alemanha, mas essas do Nastágio estão no Prado 3. A última está numa coleção particular, que eu queria saber quem tem isso em casa. Pessoas milionárias existem, mas ela tá as 3 estão no Prado. É uma pena que não dá para fechar a parede, né? A gente trabalhou na aula de hoje, né, que é do texto do Warburg, que é o Nascimento de Vênus e a Primavera, elas estão na mesma sala, e é muito legal, sobre experiências de museu, assim, e também deve ser um museu que devem falar mal, porque é um museu bem, a Uffizi é meio, assim, um tipo de museu bem de Florença, mas, assim, as duas estão uma na frente da outra, a Primavera e a Vênus. E é muito lindo, assim. Não é mais lindo que tem muita gente. É muita gente, é muita gente. Esses museus são muito cheios. E Florença é uma cidade muito cheia. E a Galeria della Uffizi, né? Meu Deus, é um museu, assim, que se tu não comprar o ticket antes, tu fica que nem, sei lá, fica horas naquela fila. E ela tem muita gente dentro. Então, a gente vai ver a imagem, tem aquela multidão, assim. Eu já fui algumas vezes por causa de pesquisa, e aí eu sempre vou muito cedo, mais tarde, vou tomar café, espero um pouco, volto para ver a obra. Mas é muito legal que tá uma na frente da outra. É muito incrível. Elas são grandes, né? Foi feito alguns anos antes, a primavera anterior,
e a Primavera em madeira, né? O fundo. E a outra, desculpa, o Nascimento de Vênus é em tela. E é têmpera. Eu expliquei isso no vídeo, ficou claro? A têmpera é a pintura a óleo. Né? E uma outra indicação de filme, bem idiota. Esse bem bobinho, bem legal. Aquele retábulo que o Van Eyck pintou, que é o retábulo de Ghent, tá no filme. Sabe aquele filme do George Clooney, que é procurando obras nazistas, assim, pós Segunda Guerra Mundial, ele tá lá procurando as obras? A obra que ele tá procurando é esse retábulo, gente. Eu não coloquei o link, porque, né, não vou botar o link do filme meio em Hollywood, assim, mas e não fala da obra, assim, mas é bem legal. E ele foi uma das obras de arte, o retábulo do Van Eyck, que foi feito com Humbert, né, com o irmão, mais roubadas da história da arte, né? E tá no filme do George Clooney procurando a obra do Van Eyck. E aí tem o óleo, né, a pintura a óleo, que é onde eu misturo a tinta lá, enfim, o lápis lazuli ou a pedra, com algo que vai possibilitar pintar. Antes era feito com ovo e depois começa a ser com óleo. O filme que eu coloquei da semana, a próxima semana, do Michelangelo, tem muito isso. Ele lá mexendo com as pedras, fazendo a tinta. É legal a questão de feitura, de imagem, de mão. Anastasia, é verdade, tipo isso, gente. E a Decameron do Boccaccio, que o Botticelli pinta. Quer dizer, não foi nem o Botticelli que inventou essa história horrorosa. Mas é legal, o Decameron também é legal, para ler, é super, mas é bem legal o texto. E é legal o texto e a imagem também. Tem um livro que chama Vênus Aberta, não tem em português. É Ouvir Vênus, e que trabalha com essas 4 imagens, tá? É do Didi Berman. Isso, Caçadores de Obra-Prima, Luiz. É por aí, é esse mesmo. É esse mesmo, é bem legal, né? Fiquei até com vontade de assistir de novo. Ele é bem legal, acho que eu já vi umas 2 vezes. É bem filme de domingo com pipoca. É um bom domingo com pipoca. Tá? Então, eu vou encerrar o encontro síncrono de hoje. A gente se vê semana que vem. O texto da semana que vem é super legal. O Varbo, eu amo esse texto, mas eu sei que ele é um pouco mais difícil. O do Daniel Arrasca, a gente vai ler para semana que vem, foi uma emissão de rádio. Então, é super tranquilo de ler. Um pouco que tem a complexidade, vocês vão ver, da questão da perspectiva e tal. E tem a Mona Lisa. Para ninguém ficar com dúvida se a Mona Lisa está rindo ou não, leia um texto. Ontem eu postei alguma coisa no Instagram, fazendo aula, e alguém perguntou, ela está sorrindo ou não? Mas eu fiquei com raiva. Ela está sorrindo. Mas o texto é bem legal, tá? Da semana que vem também. Ele já tá lá em PDF. Eu ainda não gravei as aulas, eu tô fazendo os slides ainda. É que dá um trabalhão, né? A gente assistem lá, dá bastante trabalho, porque eu tenho muito slide e eu tô ajeitando alguns, eu tô diminuindo, eu tenho que ver, eu coloco outras coisas e dá muito trabalho, tipo, fazer todos e depois gravar. Eu devo gravar, o projeto é gravar amanhã, tá? Eu não sei se vou conseguir. Vamos ver se hoje à tarde eu conseguir trabalhar bem, eu faço. Tá bom? Aí eu coloco lá para vocês. Mas até sexta tá. Quem que falou do sorriso? Mas o sorriso tá sem vontade, né? Né, Luiz? Mas já vou... Tá, não é uma gargalhada. Eu vou explicar na aula que vem, porque o sorriso tá sem vontade. Tá, um sorrisinho assim. Ela tá tímida, moça. O Da Vinci pegou para modelo, sorri aí, e ela não tava bem e mandou aquilo. Boa, a gente pode fazer um vídeo nisso, as pessoas vão acreditar. Ai, gente, é porque o primeiro retrato sorrindo, então ela tá tímida. É uma mocinha renascentista. A cara de metida, aquela cara, né? A gente fala da Mona Lisa semana que vem. Eu detestava a imagem, agora eu até gosto dela. Eu aprendi a gostar com esse texto. É um texto bem simples, mas ele é muito legal. O Daniel Arraes, que vocês vão ler o texto, ele é um grande especialista em Da Vinci. É um nomão, assim. Ele morreu, né, bem com 50 anos. Parece meu pai, morreu super jovem, com 50 anos. Mas ele morreu novo, assim, né?
e ele é um especialista e tal, e o texto é legal porque é um programinha de rádio, é simples, mas ele entende bastante do que ele está falando. Que é pequeno, Luiz, é um quadro, assim, nossa, eu detestava essa imagem, eu detestava, verdadeiramente. Agora eu gosto. Não amo, eu não consegui amar ainda, eu gosto, eu entendo. É a questão do tempo, do fundo, tem várias questões interessantes, assim, mas ela é pequena, concordo. Eu gosto de tela, aquela coisa infantil, né, que eu falei do museu. É tão legal aquela tela que enche a parede, né? Histórias de Anastágio, um Nascimento de Vênus, aquelas telas, assim. E a Mona Lisa. Tem umas telas que eu amo e são pequenininhas. O casal Arnolfini, que tem no vídeo, é uma das minhas imagens preferidas da história da arte. Eu amo o casal Arnolfini. E ele é desse tamanico também. Ah, não gosta, Ana, também não gosto da Mona Lisa. Agora até que gosto um pouco dela, sabe? Eu tenho até... Mas não... O Da Vinci tem obras bem melhores. Eu gosto da Santana dele, da Maria Santana e o Menino. Tá no Louvre também. É linda, e as pessoas nem passam, nem olham ela, só porque a Mona Lisa é famosa. A gente também pode discutir semana que vem. A fama que essa Mona Lisa ficou. A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix. Boa escolha. Também gosto. Que imagem. Né? É bem legal. E tem uma boa historinha também. É o quadro que tem boa história por trás. Tanto a história da liberdade dos Três Gloriosos, como do quando ele pinta e tal, né? Ele é revolucionário, ele acreditava daquilo, depois ele desiste de tudo. Então tá, é grandona a liberdade do povo, enche parede. Então tá, gente, eu vou encerrar. Eu coloco sempre o link da gravação ali no Moodle. Ô Maria, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que vocês fizeram o vídeo? O que vocês usaram para fazer o rostinho de vocês um em cima do outro? Fiquei com a curiosidade. Ficou legal, gostei. Aí ficou o slide e o rostinho, né? Gravaram pelo Zoom. Ficou bem bom, gostei. Ó, já tinha me falado que o Zoom era boa. Bem bom. Ficou bem direitinho também. Então tá, parabéns pelo trabalho, gente. Gostei bastante. Até semana que vem. E bom final de semana, de terça-feira ainda. Bom trabalho, né? Eu também tô aqui ralando, tenho que gravar os vídeos, acabar os slides, mandar artigo. Vamos. Então tá. Beijo, gente. Abraço em todo mundo e até semana que vem.